durante essa live, você refletisse um pouco sobre tudo que nós vamos comentar aqui. Você pode, talvez dentro de hoje aqui, você pode compreender muito sobre o que aconteceu com você. Você pode se achar injustiçado em muitos momentos, injustiçado em alguns momentos na sua vida, com a sua família, mas hoje você vai ter um pouco vamos dizer assim, de um conhecimento que vai te dar um pouco mais de liberdade. Liberdade emocional, para que você possa ver que não é sempre do jeito que você está pensando ou do jeito que aconteceu. É muito difícil para mim, deixa eu contar uma coisa para você. É muito difícil para mim falar de certas coisas sem conhecer. E aí você pode falar assim, pô, Jonas, você tá falando de uma coisa aí, mas para você é fácil. Tudo bem. Eu não conheço a sua história, eu não conheço a sua realidade, eu não sei por tudo que você passou, eu não conheço a sua jornada, mas o que nós vamos comentar aqui hoje faz parte de uma ordem, uma lei universal. E ela funciona para todos. Ela funciona para todos. Nós vamos comentar aqui hoje sobre as ordens do amor. Nós vamos comentar sobre algumas leis. Não são leis, são ordens. E essa ordem não se trata de uma religião. Essa ordem, ela não se trata de esoterismo. Ela não se trata de... Enfim, não é nada místico. Então o que é, Jamerson? Essa ordem do amor, ela foi descrita por Bert Hellinger, que faleceu mês passado, se eu não me engano, mês passado foi outubro, não, mês de setembro, se eu não me engano, ele faleceu em setembro. E Bert Hellinger, depois de ajudar milhares de pessoas como psicoterapeuta, principalmente em missões à África, ele conseguiu entender um pouco a respeito dessas questões familiares. O pai, a mãe, os filhos e todos os membros da família. Bert Hellinger é o criador das constelações sistêmicas. Quem é da área da psicologia sabe bem o que significa isso, que é uma técnica que tem uma bastante contribuição dentro da psicologia, e isso vem ajudando muitas pessoas a se libertarem de traumas, libertarem de coisas que aprisionam essas emoções, né? Então, o que nós vamos comentar aqui, você pode achar assim, pô, Janderson, mas não tem muito a ver comigo, mas preste atenção no que nós vamos falar, que talvez você pode ajudar pessoas que estão à sua volta, talvez você conheça situações que você vive em sua volta, e isso pode explicar muito. Só que, claro, eu sempre vou dar um toquinho meu aqui na história, né? Então a gente acaba misturando um monte de coisa, eu acabo misturando muita informação, pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente vai tendo uma coisa com muita qualidade aqui, tá bom? Então vamos lá, deixa eu só ver vocês aqui. Como é que tá o áudio? Tá legal aí, gente? Vocês não estão respondendo nada, não estão falando nada hoje. Não sei o que está acontecendo. Vocês estão com sono. Não sei se vocês não acordaram ainda. Conversem comigo, não me deixem sozinho aqui. Obrigado, cara. Deixa eu falar uma coisa. Vocês sabem que... vocês sabem qual foi o maior número de pessoas que eu já fiz palestra na vida? Em uma plateia, foi 5.200 pessoas. É muita gente. É muita gente. E quando você faz uma palestra para tanta gente assim, é muito fácil. Assim, vamos colocar entre aspas, né? É muito fácil porque é o seguinte... É simples de você entender a reação do público.
Durante uma palestra tem os momentos de humor, os momentos mais de... Quando a gente tá falando uma coisa séria, né? E a gente consegue, pela plateia ser muito grande, a energia que vibra lá é muito grande, então a gente acaba sentindo isso aí. A gente consegue ver, a gente tá próximo. Só que quando a gente faz uma live como essa, é muito difícil, cara, é muito difícil. Porque eu não tenho feedback automático de vocês, né? Eu não consigo ter esse feedback. Então, o feedback de vocês, ele vem para mim através de comentários e através de coraçõezinhos, entendeu? Então, é assim que eu consigo ver se o assunto tá interessante, se tá legal, se estão gostando, se tá bacana. Então, vocês me ajudam muito, né? Mas é porque eu tô dormindo tarde, tá? Não tô sério. Trabalhando bastante. Aí eu falo, aí você falou de bocejo. Aí todo mundo vai bocejar também. Mas vamos lá. Então deixa eu explicar uma coisa pra vocês, pra gente falar desse assunto. Entenda o seguinte. Existe nas leis, nas ordens do amor, uma lei universal. Essa lei universal você pode dizer que foi dada por Deus quando ele diz: honrai pai e mãe. Tá aqui, Eric, pode ficar tranquilo, ó. Acabei de tomar. Honrai pai e mãe, né? Muito bom, Carla. Então o que acontece quando você começa a ver isso aí? Quando você escuta honrar pai e mãe e você joga isso para os dias atuais, você acha que isso tem sido seguido ou não? A gente vê tantos jovens perdidos, nós vemos tantas crianças que não têm noção nenhuma do que são as leis familiares. Isso está causando um desequilíbrio gigantesco no mundo, gigantesco. A base para que nós tenhamos pessoas melhores no mundo é a família. Você pode achar que não, você pode discordar de mim, mas até hoje acho que não tem nenhum, né? Quer dizer, às vezes sempre tem um petista perdido por aí. Mas se você conversa com psicólogos, você conversa com pessoas que cuidam dessa parte mental, eles vão ser categóricos quando eles dizem que as primeiras relações da criança, ainda quando jovem, quando uma criança, um bebê, são muito importantes e vão definir o caráter dessa criança ao longo da vida. Então, pensando dessa maneira, você consegue entender que os pais, eles têm um papel fundamental no caráter e no desenvolvimento das crianças. Então, vejamos, se hoje nós temos crianças perdidas que não têm noção do que estão fazendo, se hoje nós temos adolescentes que estão indo para o mundo da droga, se hoje nós estamos vendo adultos cheios de traumas, cheios de inseguranças, de medos, outros o que buscam agressões, crimes, eu posso afirmar para você, com base em tudo que eu tenho estudado ultimamente, com base em tudo que eu tenho visto ultimamente, que isso é reflexo da criança interior e de como essa pessoa foi criada por seus pais ou seus cuidadores, a sua família. A família é o berço da nossa humanidade. Uma criança que cresce sem o pai, sem a mãe, ela vai carregar ao longo da sua vida uma série de distorções a respeito da realidade. E que se essas distorções elas não são
moldadas, organizadas, se essa pessoa não busca ajuda ao longo da sua vida, ela vai ter uma série de dificuldades, de problemas que talvez ela nunca vai conseguir superar. Então, Janderson, está querendo me dizer que eu que cresci sem pai, eu que cresci sem mãe, eu não posso vencer na vida? Não tem nada a ver com isso que eu estou falando. Vencer na vida não tem muito a ver com o que eu estou falando. Porque vencer na vida é algo que qualquer um pode chegar quando ele começa a alinhar alguns ingredientes, quando ele alinha a frequência e chega. A questão é que existem coisas dentro das pessoas que ficam obscuras e que elas precisam ser resolvidas. E quando você não resolve essas questões, quando você não liberta, você carrega um peso. Você carrega um peso e esse peso vai virando um fardo muito pesado a carregar. E quando você carrega esse fardo, você tende a distribuir esse fardo para outras pessoas. E quem são essas outras pessoas? As pessoas que relacionam com você e os seus filhos. Então existe uma carga hereditária genética que você vai entregando para os seus filhos para os seus netos, os seus bisnetos, e que vai gerando aí uma bola de neve gigantesca. Por isso, um problema que você tem hoje não resolvido, você pode estar passando isso para até 3, 4 gerações. Uma crença que você carrega a respeito do seu pai, da sua mãe, você vai passar isso para frente. Eu quero saber de você aqui agora, você que está me assistindo. Está um pouco confuso? Eu estou falando umas loucuras aqui, eu sei disso. Esse assunto, por isso que eu falei para vocês convidarem pessoas para estarem aqui hoje. Eu falei para vocês chamarem pessoas que tenham interesse em saber um pouco mais sobre isso. Esse é um assunto que ele é trabalhado dentro de uma tarde, dentro do programa do Treinamento Despertar, né? A gente faz isso durante uma tarde inteira falando sobre isso e a gente termina com uma terapia no final, que a gente chama terapia do Daiado, que é uma terapia linda, maravilhosa, onde você vai conseguir ter muita visão e claridade do que aconteceu. Mas eu sei que esse assunto é muito complexo quando a gente fala sobre dentro de uma live, assim. Mas isso que eu estou comentando com vocês é algo que eu quero que você comece a buscar. E que, se você preferir buscar... Não, calma, Júlia. Só fica comigo, calma. Fica comigo que você vai compreendendo, tá? Vocês que não estão entendendo muito bem, calma. Fica comigo que eu vou... Vocês sabem que eu posso ser ruim em muita coisa, mas eu sou muito bom em explicar de maneira simples. Então fica comigo. Eu quero despertar em vocês essa vontade, esse desejo em buscar mais, em querer mais. E por isso essa live vai ser realizada hoje. Então vamos lá. Pense o seguinte, filho, e aí vamos entrar no assunto agora e prepara, tá? Filho nunca vai ser menor que pai. Porque filho é filho e pai é pai. Beleza, Cici. Então fica comigo, tá? Vamos lá. E você vai ter noção do que vai acontecer aqui agora. Eu sei que vocês que estão aqui e estão aqui no sábado, né, comigo, vocês passaram comigo aqui por muito... Hoje é a nossa live 13ª, 13 lives. E durante 13 lives nós falamos sobre crenças, como nascem as crenças. E tudo isso você viu que as crenças, elas são carregadas, elas são instaladas em nós pelos nossos pais. Então eu quero que você entenda assim. Se foram nossos pais que nos ensinaram a ser como nós somos, quem ensinou? Ou quem ensinaram os nossos pais? Vamos ver se vocês conseguem entender isso agora. Eu quero que você escreva para mim aqui, ó. Se foi meu pai e minha mãe
que me ensinou a ser a pessoa positiva ou negativa que eu sou, a pessoa determinada ou a pessoa pessimista que eu sou, a pessoa alegre ou triste como eu sou. Foi meu pai e minha mãe que me ensinou isso. Se eles me ensinaram, quem ensinaram meus pais? Escreve para mim agora. Eu quero que você pense e vamos ver se você consegue entender. Quem ensinaram os meus pais? Os pais deles, perfeito. Os meus avós. Muito bem. Agora, pensa comigo. Os pais deles, perfeito. Os meus avós. Então deixa eu te falar uma coisinha agora, eu quero que você preste atenção no que eu vou te falar. Nós carregamos uma culpa às vezes. E durante muito tempo eu carreguei, não essa culpa, mas uma cobrança de que meus pais deveriam ter me dado algo melhor. Eu já fui um ignorante de cobrar do meu pai algo que talvez ele não sabia me dar. Eu via outras famílias e falava: nossa, meu pai não faz isso pra mim. Nossa, minha mãe não faz isso pra mim. E eu fui um idiota completo, porque o meu pai, a minha mãe, quando eu falo assim, né, os meus pais sempre me deram o máximo que eles podiam dar nas condições que eles tinham. Porque eles aprenderam exatamente assim de quem? Dos meus avós. Então deixa eu te mostrar uma coisa. Eu não sei se você sabe, mas nós estamos falando aqui, por exemplo, meu pai nasceu em 51. Os meus avós, meu avô paterno, chamado Geraldo, ele nasceu em 1919. Ele estaria completando 100 anos hoje. Hoje não, esse ano, né? E eu não tenho noção de quem foram os meus bisavós. Eu não sei. Minha família ela não tem muitos registros disso. Mas deixa eu te contar uma coisa. O meu pai nasceu em Minas Gerais. Mudou para a fazenda quando eu ainda era um bebê. E meu pai cresceu numa fazenda onde com 16 anos ele se casou. Na fazenda, o meu avô, que era um homem duro, bravo, ele fazia meu pai trabalhar desde criancinha. Meu pai aprendeu a trabalhar cedo na fazenda, tirar leite, capinar, fazer todo aquele trabalho de fazenda, de roça. A minha mãe cresceu numa família com 12 ou 13 irmãos, eu nem sei quantos tios eu tenho. E naquela época, também na fazenda, filho era mão de obra. Uma família grande significava que o pai tinha muita mão de obra. Então os filhos iam para a roça e as meninas ficavam em casa. E você imagina como era naquela época. Os homens eram cobrados e fins de semana a única coisa que eles sabiam fazer era ir para bar, beber. O fumo naquela época era ensinado para crianças. Então veja só, eu quero que você faça uma viagem agora no seu passado para que você entenda que o seu pai, aprenderam com seus avós a viver de uma maneira. E aí eles tiveram você. Aí eles tiveram você. E você acha que eles iriam te ensinar como? Muitos talvez não tiveram amor, talvez muitos não tiveram carinho, aprenderam desde cedo a serem cobrados. Então o que acontece? Muitos filhos hoje, eles cobram do pai aquilo que os pais não conseguem dar, porque eles não aprenderam. Então é sobre isso que nós vamos comentar. Eu fiz uma introdução aqui quase de 22 minutos para que você consiga entender o que nós vamos falar aqui agora.
Deixa eu ver o que você escreveu, peraí. Mas acredito que foram os pais deles, mas também eles tiveram a chance de ser melhores e não copiar os meus avós. Eu estou tendo... Tá. Ceci, todos nós temos a chance de sermos melhores. O problema é que eles não sabiam que podiam ser melhores. Entende a diferença? Todos nós temos a chance de sermos melhores. Assim como vocês que estão aqui têm a chance de ser melhores. Só que talvez isso não faça sentido para eles, porque eles não entendam sobre isso. Talvez eles ainda não estudaram sobre desenvolvimento humano. Talvez eles nunca entenderam que existe uma ordem e que essa ordem é assim que funcionam as coisas. Então nós não devemos cobrar dos nossos pais aquilo que eles ainda não sabem como. Eu tenho filho e não sabia ser mãe, e estou aprendendo a ser melhor através do meu filho que me ensina. Não é seu filho que ensina, filho não ensina. Aí que está a ordem. Vivi assim até meus 12 anos na fazenda e meu pai trabalhar igual seu pai. Exatamente, Júlia. Filho não ensina. Preste atenção, nós, pai e mãe, nós sabemos cuidar baseado nos nossos pais. Nós cuidamos baseado nos nossos pais. A maternidade e a paternidade é algo natural. É algo natural. Qualquer ser humano na face da terra sabe cuidar. A questão é que existe um cuidado que a gente vai desenvolvendo e baseado nas crianças, nós vamos adaptando a nossa educação. Então, o filho não ensina o pai. Isso é uma das ordens. Então, deixa eu comentar sobre as ordens, Cici. Calma. Eu sei que você talvez vai ficar assim, peraí, Janderson, não. Calma. Vamos falar das ordens e você vai ter mais noção do que eu estou falando. Vem comigo, ó. A primeira ordem do amor diz o seguinte: os filhos tomam a vida assim como ela é dada. Então preste atenção agora. Quando seus pais dão a vida ao filho, o filho recebe tudo que são os pais. Pai e mãe consumando um ato de amor, ao fazer você, eles entregam para você, além da vida, que é o maior de todos os presentes que você poderia receber. Você recebe também tudo que é seu pai e a sua mãe. Você recebe como um bônus, além da vida, tudo que é seu pai e a sua mãe. Então nós recebemos, os pais dão, preste atenção nisso, os pais dão, os filhos recebem. Uma criança, ela nunca deve deixar de fora aquilo que lhe é dado e nem desejar que algo seja diferente do que é dado. Então aqui nós temos uma questão que é muito discutida. Filhos que sempre estão cobrando mais do que os pais podem dar. Veja, os pais, preste atenção nisso, que isso vai fazer você ter uma clareza muito grande agora e um desbloqueio gigantesco. O filho não pode cobrar mais do pai, porque o pai já deu tudo que tinha que dar. O pai e a mãe já lhe deu tudo que tinha que dar, que era a vida. A vida foi o maior presente que seu pai e sua mãe poderiam ter lhe dado. Tudo que você recebe ou recebeu além da vida, e aí eu estou falando de casa, comida, alimentação, carinho, atenção, brinquedo, tudo isso é uma dádiva. Tudo isso é uma dádiva. Então começa dessa maneira. Pais são grandes, filhos são pequenos. E de acordo com a ordem e com as leis, filho não manda no pai, porque pai é maior. E sabe o que acontece? E sabe o que eu vejo? Eu vejo constantemente filhos tentando cuidar e dar orientações o tempo inteiro para os pais. E aí eu vou falar uma coisa para você. Se pergunte agora, funciona alguma coisa você ficar dando orientações pro seu pai, falando assim, pai, não pode fazer isso, mãe, não é assim que faz. Eu conheço uma pessoa que o pai é alcoólatra,
A mãe é uma dona de casa batalhadora que, nossa, batalha, mas o pai é aquela pessoa que bebe pra caramba, ele chega bêbado em casa. E durante muito tempo, não só essa pessoa, mas os irmãos dela ficavam falando: pai, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso. Pai, você não é assim que faz. Nós vamos te internar, pai. Pai, não pode fazer isso. E aí a mãe ficava lá falando assim pros filhos: filho, você tem que falar pro seu pai. E aí virava aquela anarquia. E deixa eu te falar uma coisa, nunca adiantou nada. Sabe por quê? Porque filho é pequeno, pai é grande. O pai não vai receber as orientações do filho. É contra as ordens, é contra as leis. E sabe o que acontece? Os filhos gastam muita energia, os relacionamentos dos filhos começam a entrar em conflito exatamente por isso. Então veja, Janderson, eu vou deixar meu pai ficar bebendo. Olha, deixa eu falar uma coisa com você. É isso que você tem que entender. Você é filho. E como filho, você recebe tudo o que lhe é dado, inclusive as tendências do seu pai. Só que hoje você pode aprender a fazer diferente e desta maneira você pode compreender que esta é uma jornada do seu pai. Foi assim que ele aprendeu. Janderson, ele não pode mudar? Claro que pode. Claro que pode. Mas não cabe a você ficar o tempo inteiro tentando ser pai do seu pai, porque você não pode ser pai do seu pai e nem mãe da sua mãe. Entende? Você não pode ser pai ou mãe dos seus pais. Não existe isso. Filho é filho. A segunda ordem do amor diz o seguinte: que os filhos tomam o que seus pais lhe dão para toda a vida. Os filhos recebem além da vida, carinho, atenção, alimentação, e eles não devem se queixar ou reclamar. Nem da esposa. Nem da esposa. Não, calma, espera. Você só pode ser... Lembra, aí já entra em outra questão. Vamos falar disso agora, calma aí. Filhos que acham que os pais deveriam dar mais, passam pela vida sendo insatisfeitos, exigindo que alguém dê o que não tomou dos pais. Quando o filho fica sempre querendo mais dos seus pais, achando que os pais deveriam ter dado mais do que deram. Ah, meu pai tinha que ter me dado mais, meu pai tinha que ter feito isso mais para mim, meu pai não me ajudou em nada, minha mãe não me ajuda em nada. Quando você fica achando isso e essa insatisfação, a tendência é que você busque aquilo que lhe falta em outras coisas. Então você vai sempre buscar suprir essa insatisfação com outras pessoas. A tendência é que essa insatisfação seja transferida para esposo, esposa, presta atenção, esposo, esposa, filhos, grupos sociais. Essa pessoa passa a ser um dependente de outras pessoas o tempo inteiro. Por quê? Veja como as questões familiares e com pais são completamente importantes durante toda a sua vida. Então essa pessoa que fica o tempo inteiro cobrando e achando que os pais não deram tudo o que tinham que dar, ela vai reclamar dos amigos que ignoram, do chefe que não reconhece, do parceiro que não tem atenção com os filhos que são ingratos, projetam nos outros aquilo que não tiveram de frente dos seus pais. Verdade, eu sempre teve minha incompetência, falava com meu pai, não dava. Então é isso. Então, às vezes, essas exigências que são feitas, elas fazem com que o coração dos seus pais se fechem, porque eles não conseguem dar mais, porque eles não sabem dar mais. Quando seu pai te trata de uma forma que te abate, e essa atitude é da sua personalidade, como eu faço para mudar isso? Para melhorar a relação entre filho e pai? Gustavo, peraí, deixa eu ler de novo para ver se eu entendi direitinho. Quando o seu pai te trata de uma forma que te abate e essa atitude é da sua personalidade, como eu faço? Ok. Gustavo, percebe que você, como filho, recebe de seu pai, ou seja, você recebe isso. Meu pai, por ser uma pessoa muito dura comigo, ele sempre foi muito duro, ele aprendeu isso dos seus avós, eu sou duro com os meus filhos. E às vezes eu tenho que me policiar o tempo inteiro. Então, Gustavo, a primeira coisa que você tem que entender é ter a consciência disso. Isto é uma herança e nós somos iguaizinhos os nossos pais, iguaizinhos. Só que a partir do momento que você tem consciência disso, você tem o poder da escolha e você tem a tendência de escolher. Tendo a consciência,
Você pode começar quando você sentir que você começa a carregar isso na sua personalidade e quando você se coloca em uma situação e você fala, olha, eu estou agindo igualzinho o meu pai, só que eu escolho fazer diferente. Janderson, e a minha relação com meu pai? Eu vou ficar culpando ele? Vou ficar brigado? Aí que tá o detalhe. Você tem que entender. Eu sei que esse pode ser um processo... esse processo de consciência ele pode ser um processo demorado e complicado, porque isso exige uma consciência e um processo emocional, uma maturidade emocional muito grande. Mas quando você compreende isso, você passa apenas a amar. O papel do filho é apenas ser filho. E como filho é pequeno, pai é grande, filho ama e filho recebe. Mas filho pode fazer diferente. Meu pai me deu tudo, tenho consciência. O que dói é que ele me critica e não acredita que vou vencer e não aceita afeto meu. Cici, o seu pai não aceita afeto seu porque ele não teve afeto dos seus pais também, tá? Dos seus avós, no caso. E não tem problema nenhum disso. Entenda que seu pai provavelmente cresceu sendo cobrado dos seus avós. Seus avós devem ter sido muito duros. Ele deve ter ouvido muitas palavras duras de seus avós. E a tendência é ele replicar isso, porque ele aprendeu assim. E ele acha que a vida é assim. Entenda que isso é uma crença que seu pai carrega e que você, como filho, não pode fazer nada. Não pode fazer nada. É uma jornada que seu pai vive. Todo mundo tem essa jornada. Assim como você está tendo uma jornada de vida, os seus filhos vão ter a jornada deles, que só podem ser vivida por eles. Então cabe a você aceitar. E eu já contei aqui na live, né? Não, acho que eu não contei. Não contei. Mas minha mãe nunca acreditou nisso que eu estou fazendo aqui. Porque o sonho da minha mãe e do meu pai era que eu fosse um advogado, um concursado público, para que eu não precisasse ficar trabalhando assim como eu trabalho. Meu pai sempre foi, olha só como é. Meu pai sempre foi uma pessoa que trabalhou bastante, era caminhoneiro, viajou demais e não queria que eu tivesse essa vida. Então, por não querer essa vida, ele queria que eu fizesse o quê? Fosse concursado público, fosse um funcionário público. Porque desta maneira eu ia ter o meu trabalhinho, um terninho bonitinho. Só que veja, quando eu comecei a empreender em uma outra área, eu sentia, às vezes, que ele estava torcendo contra. Sabe? Que ele não queria que eu evoluísse na minha carreira. E durante muito tempo eu culpei meus pais. Falei assim, nossa, parece que eles não torcem, eles não querem ver o meu sucesso. Quando eu fui empreender, minha primeira empresa, eu não foi na minha cidade, eu tive que viajar, eu fui morar fora. E parece que meu pai e minha mãe, eu senti que eles amaldiçoaram o meu negócio. Só que na verdade não era isso. Eles só queriam que eu me mantivesse perto deles. E quando eu não tive consciência disso, sabe, muito tempo eu culpei eles por isso. Então entenda, hoje eu aprendi que eles aprenderam assim. E quando eles falam assim, meu filho, mas talvez isso não dê certo, eu falo assim, não pai, tá bom, não tem problema. Eu entendo que é o jeito deles. Críticas vindo do pai tira confiança. Tira confiança se você não compreender. Eu entendo exatamente isso, Cici. Porque deixa eu te falar uma coisa, preste atenção nisso. Pai e mãe têm duas funções. Vocês que são pais, vocês que são mães, preste atenção no que eu vou falar. Pai e mãe têm funções distintas e que não podem ser substituídas. Por mais que você viva só com o pai, por mais que você só cresceu com a sua mãe, elas não podem ser substituídas. Então isso causa um desequilíbrio. Então preste atenção, isso eu estou falando de energia masculina, feminina, que é um assunto completamente complexo, que eu não quero muito entrar nisso, mas veja só. A sua mãe carregou você durante muito tempo. A sua primeira casa foi o ventre da sua mãe. Perceba que durante 9 meses, a sua mãe teve poder absoluto sobre a sua vida. A sua mãe poderia ter tirado a sua vida a qualquer momento, através de um aborto. Ela poderia ter interrompido a gravidez, mas ela carregou você durante 9 meses. Percebe que o poder que ela teve durante 9 meses foi gigantesco. Eu não vou entrar agora em questões éticas, religiosas. Eu não estou falando... Foquem no contexto, tá?
Então, durante muito tempo, a sua mãe carrega você no ventre. Então, ela tem o poder do cuidado. Quando você nasce, a sua mãe é a primeira pessoa que você tem contato. Então, a mãe, ela tem a tarefa de cuidado. Todo cuidado é dado pela mãe. O pai é a segunda pessoa na qual o filho tem maior contato. E o pai tem como função, preste atenção, Cici, agora. O pai tem como função apresentar você ao mundo. A principal função do pai é a segurança. É do pai que vem a segurança. Um filho que não teve muito contato com o pai, que o pai foi ausente, e o ausente não é que desapareceu, não, é o ausente do trabalho, é aquela que trabalhou demais e quando chegava em casa estava sempre bravo e cansado. Ele fica inseguro em relação à vida, porque o pai é a figura que apresenta ao mundo. O pai é o super-herói, aquela pessoa forte, aquela imagem forte que apresenta o filho ao mundo e apresenta ao filho tudo que é o mundo. Quando você não tem essa figura paterna que faz exatamente o que tem que ser feito, você fica com problemas de confiança. Porque o pai, que deveria ser a pessoa que apresentaria você ao mundo, que te ensinaria como são as coisas, que tiraria você, entre aspas, do carinho e do cuidado da mãe e te mostrar a verdadeira realidade, como você não teve isso, você fica insegura. Percebe que são problemas lá da infância? Janderson, como que eu faço isso? Autoconhecimento. Percebe que você está aprendendo isso agora. Então esse é um processo que você vai ter que começar a aprender. Eu tenho um orgulho imenso do meu pai pela sua honestidade. Graças a Deus nós herdamos tudo. Cara, deixa eu falar uma coisa aqui. Tem uma pessoa que entrou aqui que eu preciso fazer esse... Eu não sei se está online agora, que é o Felipe. Felipe, eu mandei uma mensagem para você, talvez você tenha visto e por isso você tá aqui. Só obrigado, cara, tá? Depois a gente conversa mais e espero que você esteja aqui ainda. Não fui criado. Adriano, então, o seu dever, então, é exatamente compreender que tudo que você... Ah, o Felipe tá por aqui. Pronto, Felipe. Então nós temos uma regrinha aqui que é que é isso aqui. Família 557. Depois eu vou chamar você lá no... De novo a gente conversa mais, eu conto um pouquinho mais. Mas valeu, brother. Nem com pai, nem com minha mãe na minha infância. É isso aí, Adriano. Veja, você teve... o seu pai e a sua mãe, Adriano, deu tudo que tinha que lhe dar, cara. Tá? Então, vamos continuar as ordens aqui e a gente vai entendendo e tendo mais clareza a respeito disso, tá? Bom, a terceira ordem do amor, então, diz respeito ao seguinte: respeitar o que pertence aos pais e permitir que façam o que somente eles podem fazer. Deixa eu te explicar uma coisa. Ainda enquanto filhos, nós temos a tendência de querer ser pai, às vezes ser mãe dos nossos pais, principalmente quando nós vamos obtendo coisas, nós vamos mudando a nossa realidade, nós vamos ganhando dinheiro e a gente acha que tem aquela coisa, nossa, agora eu tenho, agora eu posso e eu não preciso mais dos meus pais. E isso faz com que nós não honremos os nossos pais. Os nossos pais, eles nos dão tudo, nós recebemos. Só que quando a gente acha que nós já temos mais que os nossos pais, que a gente já ganhou mais, que olha só como eu sou, como eu sou, hoje eu tenho mais que meu pai, nós estamos nos colocando acima dos nossos pais. Eu vejo muitos filhos que fazem exatamente isso, né? Não tiveram na infância muitas coisas, cobraram muito dos seus pais, e hoje que tem uma vida incrível, uma vida maravilhosa, eles se acham no direito de mostrar para o pai e falar: tá vendo, pai? Eu não tive na infância e agora eu tenho. Veja, pai, o senhor trabalhava 1 ano para ganhar o que eu ganho em 1 mês. Quando você tem esse sentimento, você se coloca acima do seu pai.
E quando você faz isso aqui, energeticamente você causa um desequilíbrio em todas as áreas da sua vida. Uma questão como essa pode causar um desequilíbrio gigantesco na sua vida. Porque veja, filho é pequeno, pai é grande. E alguns filhos, eles acabam se decepcionando por não ter herdado, por exemplo, a beleza do pai, os talentos do pai, ou até mesmo a riqueza do pai. Agora, preste atenção. O maior presente dado por nossos pais é a vida. E tudo além da vida é uma dádiva. É uma dádiva. Ou seja, entenda que se você não recebeu o que você tinha que receber, isso era só uma dádiva. Sempre ativo um ótimo relacionamento, ótimo com meu pai e com minha mãe, mas ela é bem distante de mim. Só ame a sua mãe. Entende? Eu sei que esse assunto, é como eu falei para vocês no início, né? Esse é um assunto tão complexo para se trabalhar dentro de uma hora, porque vai surgindo uma teia de aranha gigantesca dentro da sua cabeça. De um lado você começa você busca uma informação aqui, e daqui já vem para cá e você fica... Percebe? Entenda uma coisa assim, ó. Se o seu pai, a sua mãe, não tem também a obrigação de dar além do que eles já te deram. Percebe isso? Peraí. Então veja, eu vejo muitos relacionamentos que não vai ser suficiente. Eu vejo muitos relacionamentos que eles estão indo para uma fase que está sendo prejudicada exatamente por não compreender o papel de cada um dentro dessas ordens do amor. Vocês que são pais, vocês que são mães, né, filhos aqui que estão presentes aqui, muitos talvez de vocês estão carregando ainda uma mágoa, estão carregando ainda uma cobrança. E essa cobrança, ela é naturalmente passada para outras pessoas. Talvez você ainda não tenha clareza sobre isso e talvez por isso seja tão importante a gente estar juntos presencialmente, para a gente ter uma conversa um pouco mais aprofundada em relação a isso, né? Mas aquilo que você não teve do seu pai e aquilo que você acha que deveria ter recebido, você vai buscar em outros lugares. É a tendência de buscar isso em outros grupos, em outras pessoas. Veja, crianças que não têm o carinho que acha que deveria e que energeticamente a gente sabe que é a função dos nossos pais, mas quando você não compreende isso, ela acaba buscando em outros caminhos. E agora, vocês que são pais, vocês que não dão aquilo que seus filhos deveriam receber, como o que vocês podem dar, que é carinho, atenção, os seus filhos vão buscar isso em outros grupos. Você lembra como eu comecei a nossa live? Quando eu falo que jovens hoje estão indo para caminhos perdidos, eles estão se perdendo com outras pessoas, se perdendo no mundo das drogas. E aí agora eu quero que você tenha consciência de quem é a culpa. Eu falei isso tudo para que você chegasse exatamente aqui. De quem é a culpa? Da criança, que é pequena, ou do pai, que é grande? Talvez isso agora cure em você não a criança interior, mas o pai e a mãe que esteja aqui. Quando eu digo que a família é a base e deve ser a base, é exatamente isso que eu quero que você entenda. Esse do pai, exatamente, do pai e da mãe. Hoje você tem a função de fazer diferente com os seus filhos.
influência de estar perto demais dos pais faz muitas vezes comparação entre esposa e marido. Minha faz muito sentido. Chega o momento que filho precisa ir cuidar de sua própria vida, entende? Vai chegar o momento que o filho deve sair da presença dos pais, e isso não é uma desconexão obrigatória, mas isso é uma desconexão funcional. Chega o momento que o filho passa a ser pai. Ele deve sair da presença dos pais e ir tomar com sua família. Quando isso não é feito e quando a presença dos pais ainda estão sempre ao lado do filho, o filho não deixa de ser filho para ser pai. Peraí, fica confuso. Mas consegue entender assim? Não sei se ficou confuso agora, mas o filho precisa assumir as suas responsabilidades como pai. Vai chegar esse momento. O filho que tarda a saída da presença de seus pais, ele está causando dois desequilíbrios. Primeiro, com a sua vida, porque ele nunca vai deixar de ser filho, não assume a ordem natural, e com os pais, que não deixa de ser pai para cuidar da vida deles também. Então, por isso as influências, percebe? Agora, veja só, eu vou falar uma coisa para vocês. Qual que é o papel do filho? Ser filho, tá? Meu pai não entende muito bem o que eu estou fazendo. Ele entende muito pouco, né, do que eu faço aqui. E minha mãe também. E quando eu falo, mãe, eu tenho que viajar, tô indo para, sei lá, tô indo, né, semana que vem tenho uma palestra em Salvador. Mãe, tô indo para Salvador fazer uma palestra. Eu falo assim, meu filho, para que você vai fazer isso? Né? Minha mãe não compreende muito bem. Só que minha mãe, por não conhecer muito bem, eu não posso achar que ela fala assim, minha mãe não entende nada da minha profissão, minha mãe não entende nada do que eu estou fazendo. Eu me coloco como filho. E às vezes quando eu chego em casa eu falo assim, mãe, eu estou indo para Salvador e tal. Aí minha mãe fala assim, mas não precisa fazer isso. Aí eu só me coloco como filho. Eu falo assim, mãe, você acha, mãe? Você acha? E eu deixo ela falar, acho, meu filho, você tá viajando demais, meu filho, não pode ser assim. Aí eu falo, não, tá bom, mãe, tá bom. E quando eu me coloco abaixo da minha mãe, deixo a minha mãe falar e deixo a minha mãe cuidar de mim, porque é isso que ela gosta, do cuidado, essa é a função da mãe, eu me coloco abaixo e eu respeito a ordem. Porque a partir do momento que eu falo assim, mãe, você não sabe de nada, você não tá vendo que eu tenho que trabalhar, mãe, você não acha, eu tenho que ganhar dinheiro, eu não sei o que eu tô fazendo, eu estou me colocando acima. E quando você se coloca acima, você causa todo esse desequilíbrio. Pessoal, nossa live, olha só como voa, né? O tempo voa. Esse é um assunto tão intenso que a live ela passa muito rápido, né? Esse é um assunto que eu vou... deixa eu fazer um convite para você. Esse assunto ele é trabalhado durante uma tarde, né? E dentro do despertar. Então, se você não conhece o despertar ainda, eu acho que você já deve ter ouvido falar do despertar. Não acredito que você não conhece o despertar. Se você não conhece o despertar ainda, o despertar esse ano a gente não tem mais turmas e a primeira turma vai ser em fevereiro, tá? 1º e 2 de fevereiro. Valeu, Rodrigo. Obrigado, cara. 1 e 2 de fevereiro em Goiânia, tá? E eu aconselho muito você ir no despertar. Mas nós temos um encontro presencial esse ano ainda, que vai ser daqui 15 dias, que é o Reset Cerebral. O Reset Cerebral que vai ser em Goiânia também, em fevereiro. Tem de novo, Adriana. Adriana, eu vou fazer um convite público aqui agora, tá? Eu gostaria muito que você fosse o meu staff, tá? O que é o staff? O staff é a pessoa que vai viver o despertar novamente, mas com uma outra missão, tá? Você vai ser pense sobre isso e você aceita, tá? Nunca fui, quero muito ir. Então, se organize. Nós temos o Reset Cerebral. Só que o que é o Reset Cerebral? O Reset Cerebral não é o despertar. O despertar é uma experiência mais profunda, né? É uma imersão mais profunda. A gente começa cedinho, vai até a tardezinha da noite, em 2 dias. O Reset Cerebral é um dia só. O Reset Cerebral a gente vai trabalhar uma outra área, tá? Mas eu aconselho vocês estarem no Reset Cerebral. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar para vocês um pouquinho do que vai rolar lá no negócio. Espera aí, como é que eu faço aqui? Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês. Opa. Peraí.
Deixa eu ver se eu consigo colocar um negócio pra vocês aqui. Não sei se eu apaguei isso aqui, eu não acredito. Pera aí. Ah, cara, eu apaguei. Queria mostrar um videozinho pra vocês. Ah, eu apaguei, galera. Ah, que pena. Eu tinha preparado um videozinho pra vocês aqui. Ah, que pena. Eu ia mostrar um videozinho pra vocês do reset cerebral. Então deixa eu conversar rapidinho, ó. Veja só. Nós estamos há 15 dias do reset cerebral que vai ser em Goiânia. Ah, tá aqui, ó. Ó, então vamos lá. 15 dias do reset cerebral. E hoje é o último dia para você fazer a inscrição com o valor de primeiro lote. Então, se você não fez a inscrição ainda, entra no site resetcerebral.com.br, faça a sua inscrição, tá? E nós vamos nos ver lá. Por que hoje é o último dia? Porque amanhã o preço sobe. Vai subir muita coisa? Vai subir um valorzinho. Então, assim, você quer pagar mais barato? Lembrando que esse evento é um evento de um dia, tá? Um evento intenso, correria. Esse finalzinho vocês vão entender muito o que vai acontecer lá. Então, se você quer compreender um pouco mais, entender um pouco mais a sua cabecinha, entender o que significa essas... O que está acontecendo na sua cabeça que você não está rodando, a sua vida não está toda travada, aquela coisa, né? Você vê as pessoas do seu lado prosperando e você nada. Você vê os seus amigos ganhando dinheiro e você nada. Você vê todo mundo tendo coisas, adquirindo coisas, ganhando bem, tendo relacionamentos saudáveis, uma vida saudável e você nada. Se nada, você é o quê? Você é peixe ou você é o quê, né? Então eu quero te mostrar que você não é peixe. Você é uma pessoa incrível que só precisa destravar algumas coisas. Então, quando você faz esses desbloqueios, quando você elimina e tem a consciência de algumas coisas que estão acontecendo, você apenas liga a chave de novo, você reseta tudo que está aqui atrás, aqui dentro e começa novamente. Tá? Então, é esse o convite que eu faço a vocês. Dia 15 de dezembro em Goiânia, vai ser no Hotel Oitis, bem próximo ao Hotel Flamboyant, algo muito simples de achar. Só que hoje é o último dia para você garantir o primeiro lote. Então, o link está na bio, acesse o link da bio, faça a sua inscrição e bora, a gente se encontra lá, beleza? Gente, uma coisa que eu quero lembrar a vocês, amanhã não teremos live, tá? Amanhã não teremos live e eu já expliquei, eu vou explicar de novo para quem não sabe. Semana passada eu fiz lives no domingo, mas eu falei que seria a última vez. Por quê, Janderson? Porque essas lives, elas acabam causando um pequeno desequilíbrio na minha vida aqui, tá? Uma vida familiar. Então, eu, como prioridade, é a minha família, eu preciso manter esse equilíbrio. Por que desequilíbrio? Porque para mim estar essa hora com vocês aqui, eu preciso dormir mais cedo, eu preciso acordar mais cedo, e isso causa um desequilíbrio, tanto com as minhas filhas, como com a minha esposa. Então, no domingo, domingo eu já fico bem off na internet, assim, né? Eu não costumo postar nada, eu me desligo um pouco. Então, amanhã... A minha missão não será com vocês, será com a minha família e eu aconselho vocês a fazer exatamente isso. Domingo, prima com a sua família, tá? Se você não faz isso durante a semana, domingo é uma missão sua. Nossa live vai chegando ao final, eu espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Lembrando, se você quer rever e entender um pouco mais novamente sobre isso, vai estar no YouTube mais tarde e também esse áudio está sendo transmitido no Spotify, no YouTube, ou no Spotify, no Deezer, no SoundCloud e no iTunes. Se você tem iPhone, no iTunes ou nas redes, nas outras plataformas. Foi um prazer falar com vocês. Espero vocês segunda-feira. Segunda-feira a gente começa falando de um outro assunto bem legal. Valeu? Qualquer dúvida, manda lá no nosso inbox que eu vou responder na medida do possível. Valeu, galera. Até segunda-feira. E foi muito bom estar com vocês hoje. Tchau, tchau, gente. Até mais.